Oi pessoal, estou aqui conversando com Olga, mãe de Bruno, e a gente vai conversar mais um pouquinho para dar continuidade a essa semana de conscientização sobre o autismo, tá? Então, Olga, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda no Placa Mãe, pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal e contar um pouquinho para a gente sobre o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno, né, de desenvolvimento que ele se dá por três pilares, né? Atraso de fala, desenvolvimento de comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e a questão social, né? O prejuízo social. Então, a criança com autismo, ela, nos primeiros meses de vida, ela já começa a demonstrar um desenvolvimento diferente, né? Muitas crianças, até por volta de 3 anos, elas desenvolvem bem. E aí, mas a maioria, antes, já apresenta características, né? Mesmo que muito sutis, mas já apresenta características. E aí, assim, essa questão do desenvolvimento da fala é muito presente. Geralmente se nota as primeiras dúvidas em relação à questão do desenvolvimento, as primeiras questões em relação à comunicação, porque a criança não desenvolve a comunicação como deveria. Às vezes tem fala, mas ela não tem comunicação, ela nomeia os objetos, mas ela não tem comunicação, ela não se refere à mãe, não pede o que quer, não fala o que sente. Então, essa questão da comunicação é muito forte. Então, mas quando a gente fala assim que não tem a comunicação, tem esse desenvolvimento de certa forma limitado, digamos assim, ou não é limitado o nome, mas seria o quê? Assim, por exemplo, no caso do meu filho, né? Ele teve um desenvolvimento até então típico, até por volta de 1 ano, os marcos, né, até 1 ano. E aí essa questão da comunicação que ela não vinha, né? Então seria, não é? Então, eu até falei errado, então não seria um desenvolvimento limitado, seria um desenvolvimento de acordo com o seu ritmo. Exatamente. Gradual, de acordo e assim, com o seu ritmo. junto com essa questão da fala, a gente começa a observar comportamentos atípicos, né? Uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, que tem um comportamento diferente, ela tem uma forma de brincar diferente, ela se relaciona com os objetos de forma diferente, ela não tem tanto interesse pelo brincar compartilhado, né? Ela prefere brincar sozinha. Então, assim, claro que isso com um tempo e nível de intervenção, esse comportamento, ele pode sendo alterado, né? De acordo com as terapias, mas que isso no começo é muito forte, essa questão, e principalmente quando a criança entra na escola. Quando ela entra na escola é que a gente começa realmente a ter mais forte essa questão, a ver mais forte essa questão. Consideração, tudo isso que você falou em relação ao desenvolvimento, à graduação, a obedecer o seu ritmo, cada pessoa com autismo obedecer um ritmo de desenvolvimento, então a gente pode chegar à conclusão de que existem vários graus, a gente tem uma métrica, e aí nem toda pessoa com autismo é igual a outra, a gente teria... Não, exatamente, claro, né, todos nós somos diferentes, e todas as pessoas com autismo também. Então, assim, o que determina os níveis de autismo, de grau de autismo, é a questão justamente do que a criança ela consegue fazer sozinha, com ajuda, no caso, dentro de um determinado período de tempo, vamos dizer assim, a questão da independência, da autonomia. Aí é que onde vai, como a gente fala assim, o autista de alto funcionamento, né? Aquele que consegue criar realmente a questão dele, do desenvolvimento dele sozinho, de ser autônomo nesse sentido, porque muitas crianças vão precisar de ajuda por bastante tempo, outras até pela vida toda, né? Então, assim, tem autista que vai para o mercado de trabalho, vai para a faculdade, né? Trabalha, né? Mas aí é que está, essa questão com o grau, de acordo com o grau dele, exatamente, assim. de acordo com o grau dele. Porque hoje, antes, né, tinham aspas e outras classificações, mas hoje eles colocaram todos, né, o transtorno do espectro autista. Então, o espectro é enorme. Então, assim, são várias crianças de níveis realmente diferentes que têm a mesma classificação, TEA. Como é que a gente faz para conseguir enxergar ou conseguir saber qual que é o grau? Certo. Porque, assim, aquela questão do diagnóstico. Eu escutei muita gente falando que você falou que desde pequenininho, logo no começo você disse que desde pequenininho dá para você identificar algumas características específicas, algumas questões. Mas será que quando ele é muito pequenininho, muito novinho,
a gente não é capaz de, inclusive, confundir com alguma outra coisa. Sim. E aí essa questão do diagnóstico fica sendo sempre um muito ponto difícil. chave muito difícil. Sim. E assim, quando é o autista muito leve, né, o autista leve, tá sempre associado à questão de preguiça para falar, né? É casa de vó, é muito mimado. Sempre tem alguém que fala que eu tenho um primo que falou com 5 anos, porque eu tenho um vizinho que falou com... É assim, uma criança de 2 anos e meio, ela tem que falar no mínimo 50 palavras, no mínimo. Então assim, meu filho com essa idade, ele não falava nada, ele não falava 10 palavras. Então assim, é um atraso de fala significativo, não é qualquer atraso de fala, né? Então assim, às vezes quando a gente fala não fala nada, às vezes a pessoa acha que a criança não desenvolvia frases ou não conversava, não. Quando eu falo, realmente a fala de pedir água, de chamar a mamãe, de compartilhar com o olhar, né? E vem a questão realmente dos níveis, porque aí dentro dessa questão da interação social, da comunicação dos movimentos repetitivos, o grau ele é dividido dessa forma. Então, quanto mais forte for essas características em cada indivíduo, esse nível de autismo vai ser maior. Então, assim, tem crianças com autismo que elas conseguem frequentar espaços, fazer esportes coletivos, ter uma vida social mais próxima da típica possível. Porque tem a questão da sensibilidade. Exatamente. Né? Porque, inclusive, conversei hoje cedo com um professor, coordenador do curso de sistemas da Faculdade Imaculada Conceição do Recife, e ele tem uma filha, né, que... Eita, não. Para. Inclusive tem a questão da sensibilidade, né? Eu fiquei sabendo hoje cedo que as pessoas têm as pessoas com autismo, elas têm uma sensibilidade muito grande em relação à pele, por exemplo. Então, sim, por isso que você não pode estar muito em cima, ouvido aquele barulho, aquele lugar agitado, você não... assim, o autismo, ele está associado a outros transtornos, que nem todo indivíduo com autismo vai ter os outros transtornos, né? Que eles chamam comorbidades. Por quê? O autista ele pode ter autismo... Como é que é o nome? Comorbidades. Certo, comorbidades. O autista ele pode ter, junto com o autismo, hiperatividade, ele pode ter transtorno do processamento sensorial, que é essa questão sensorial que você está apontando, porque nem todas as crianças com autismo têm. Então, assim, o que é difícil? Falta informação, há muito preconceito. Às vezes a televisão, a mídia, ela passa de uma forma que o autista é só aquele que não gosta de abraço. Generaliza. Que não gosta que não tem amigos, que não gosta de se relacionar. Então, assim, é muito a linha de divisão, ela é muito fininha entre uma coisa e outra. Então, assim, tem criança com autismo que gosta de abraço, que gosta de beijo, que se relaciona bem. Tem criança que não. Como também tem pessoas sem autismo que não gostam. Exatamente. Então, assim... Minha mãe mesmo, só pra vocês saberem, minha mãe, se eu for ficar assim no cabelo dela, essa coisinha assim de cafuné que a gente gosta, se eu for botar a mão, ela já vai sai, não gosto de ninguém mexendo no meu cabelo. Pois é, então assim, essas questões sensoriais, elas são muito específicas, né? Então assim, às vezes a questão sensorial, a maioria dos autistas tem algum traço de uma questão sensorial realmente mais sensível, né, em relação a alguma dificuldade, que isso pode ser tátil, isso pode ser no paladar, isso pode ser uma dificuldade para aceitar um alimento. Há crianças com autismo que não aceitam nada sólido por muito tempo, então assim, até essa criança vem a questão da introdução alimentar, então nessa fase você já começa a notar algumas dificuldades, né? Então assim, é aquilo, isso é muito sensível realmente no autista, né? Mas não é uma regra, todo autista não vai ter sensibilidade auditiva, né? Então assim, tem autista que gosta de música, que às vezes ele realmente tem uma audição mais apurada e aí a família começa a investir em música, mas que assim, isso é uma coisa que não é regra, não existe nenhum autista igual ao outro, não existe. Isso é importantíssimo saber, né? Exatamente. Isso é importante para evitar alguns comentários específicos que a gente fala depois. Sim. Mas enfim, então já que a gente está falando de diagnóstico, como é que foi assim identificar ou diagnosticar Bruninho como uma criança autista ou uma criança com autismo? Foi difícil justamente por ele tem um grau de autismo leve, mas que assim, isso ficou muito marcante na questão da fala e na interação social na escola. Quando a gente colocou ele na escola, junto com esse atraso de fala, a gente notava. Às vezes a gente chegava para buscar ele, estava no cantinho,
sabe? Entendi. Então, assim, tava com algum brinquedo naquele cantinho sozinho. E aí, assim, a gente começou realmente uma busca mas sem orientação nenhuma, né? Assim, em termos de saber o que era, porque a gente, como não tinha informação nenhuma, a gente realmente achava, como a maioria das pessoas acham, que o autista é aquela pessoa que vive o mundo dele, o universo dele. Então, como ele era uma criança que ele sorria pra gente, ele participava das brincadeiras, mas era com a gente. Então, Entendi. o social dele era prejudicado, mas a gente não percebia, né? Entendi. E essa questão da fala. Então, aí começamos a buscar realmente respostas, né, para as questões de... Primeiro, vem uma questão assim, será que ele tem um problema auditivo? Sim. Né? Como ele não falava, mas aí fizemos todos os exames e tudo certo com a audição dele. Eu lembro que ele com 2 anos, ele entrou na escola com 2 anos, com 2 anos e 5 meses ele começou com uma fono, e ela, não, ele não tem nada, ele troca o olhar, né, que tem uma questão que dizem que o autista não olha no olho, ele sempre olhou no olho, então assim, são características que a gente às vezes quando vai buscar resposta para aquilo, a gente sempre fica se prendendo em um ponto para não aceitar. Fala-se muito de intervenção precoce, né? Então a criança até 5 anos, ela tem maiores ganhos. Não é que depois disso ela não desenvolva, ela vai desenvolver, né? Ela vai desenvolvendo como qualquer criança. Mas que antes dos 5 o processo é mais rápido. Então a importância do diagnóstico precoce, ela é muito nesse sentido, né? Então assim, tem a questão agora se fala muito também em neuroplasticidade, né? Que são os neurônios espelhos, que são as novas conexões. E aí, assim, a criança, ela nessa primeira fase, ela tem maiores possibilidades de novas conexões. Então, é por isso que ela tem que ser exposta a estímulos adequados nessa primeira fase. Então, é muito importante. Então, uma mãe que vem conversar comigo e fala, meu filho tem atraso de fala, tem alguns comportamentos que eu desconfio. Então, imediatamente, não espere, leve no neuropediatra. Você não vai fazer mal nenhum a seu filho. Leve, porque estímulo não vai fazer mal a ele. Isso. Né? Então, assim, se lá na frente não for, ótimo. Ok. Né? Mas se for, você vai ter... Já vai ter aproveitado a melhor fase, como você aproveitado falou, a melhor fase, exatamente. Melhor. Então, assim, nessa questão, e aí a gente ficava, né? Chegou uma mãe pra mim e disse assim, você tem que olhar o que seu filho não faz com essa idade. Não é o que ele faz, é o que ele deveria fazer, o que ele não faz. Né? Então, assim, claro que cada criança é de um jeito, né? Todo mundo tem seu tempo, mas dentro desse tempo existe um tempo limite. Entendi. Dentro desse tempo há um tempo comum, né? Por isso que fala transtorno de desenvolvimento que é global. Então, assim, é uma questão de níveis globais de desenvolvimento, né? Entendi. Não é uma questão de região, é realmente uma questão global. Então, dentro daquele período esperado, né? De que cada um, diante das suas dificuldades de desenvolvimento, possa ter. Aquela criança não está acompanhando, não está dentro daquele limite de desenvolvimento esperado, então há alguma coisa realmente errada que precisa ser investigada. Né? E aí, realmente, a questão da busca. Então, quando vem o diagnóstico, as pessoas geralmente se assustam. Não, o diagnóstico é um rótulo, né? E a minha preocupação não era pelo diagnóstico, a minha preocupação era a orientação. Era realmente, assim, saber o que é que eu ia fazer, né? Porque meu filho, com quase 3 anos, ele não falava. E se a gente prestar atenção, um mundo diferente não é um mundo diferente só dele, é um mundo diferente dos pais que estão com ele também, porque é uma coisa que a gente não é educado desde pequena. Exatamente. A gente não tem dentro do nosso sistema de educação, a gente não tem essa ideia de trazer não só o respeito às diferenças, que hoje em dia a gente tá vendo mais, sim, mas trazer o olhar das diversas formas de olhar. Exatamente. Né? Para o mundo que a gente não tem, a gente não vê isso, a gente não vê isso na educação básica, a gente não vê isso na educação fundamental, a gente não vê isso na universidade. Eu acho que a universidade se aproxima um pouquinho mais essa ideia de respeito às diferenças, mas a gente não traz a ideia ou então até a atividade mesmo, de tentar entender ou de levar como estudo, né? Acho que na parte do estudo, de saber que existem diversas formas de olhar o mundo e que uma delas é a visão do autista. E que dentro dessa visão da pessoa com autismo existem vários outros graus. Exatamente. Né? Isso eu acho que isso é uma coisa assim, o grande desafio primeiro é o estigma, né? É quebrar o rótulo, que aí primeiro infelizmente ele começa dentro de casa com a família, né? Primeiro, quando a gente fala, né, autismo, né? Então aí as pessoas que não sabem do que se trata vão para a internet, né? Ou conhece alguém que tem um nível de autismo muito diferente do que aquela pessoa mais próxima dele tem, e ele diz que não é.
E aí fica e nessa. Descarta, não aproveita Exatamente, aquele prazo de desenvolvimento e termina. Isso termina prejudicando a criança. Então, assim, o mundo não está preparado, né? O mundo não está preparado para as diferenças. A gente está caminhando nesse processo, mas que assim, realmente é um comecinho desse caminho, né? Mas que assim, realmente, até em termos realmente a própria medicina, as buscas, a gente não tem resposta para muita coisa. Então, assim, geralmente as pessoas às vezes perguntam, mas qual é a causa, né? A gestação foi normal? Foi normal, foi normalíssima. A gestação foi normal, ele amamentou, aí antigamente tinha uma teoria que já caiu essa teoria, mas que assim, quando falava autista, eram as mães de geladeira, as mães que não amavam os filhos não recebiam carinho. Por isso que essas crianças eram assim. Exatamente. Sério, existia essa teoria. Isso era uma coisa assim, sei lá, anos 60, não sei, assim, realmente precisar, mas assim, era uma teoria que isso era falado, que essas crianças não recebiam amor. Então, assim, então ainda tem muito preconceito, muita curiosidade em volta do assunto, muitas dúvidas, porque assim, autismo eu digo que é um mundo. Então assim, a pessoa que vai estudar sobre autismo, ela não pode estudar uma pessoa, ela não pode se basear em alguém. É muito amplo, muito. Então assim, cada criança com autismo vai ser diferente. Hoje eu conheço vários autistas e todos muito diferentes, nenhum parecido. E como é que a gente traz isso para a escola? Porque, querendo ou não, a escola é um espaço de convivência. Você sai de casa e você tem a ideia de que você escolheu aquela escola porque é um espaço de convivência social, de aprendizado de convivência social, de aprendizado de convivência com as diferenças. Sim. E aí você escolhe aquela escola já achando assim, não, o que ela fizer ali para mim está dentro do que eu entendo enquanto valor, o que eu entendo enquanto missão, respeito, enfim, enquanto vida. Sim. E aí, como é que a gente, o que é que a gente pode falar de escola nesses casos? No caso do meu filho, quando ele foi para a escola, a gente ainda não sabia, né? A gente não tinha o diagnóstico dele. Então, assim, a própria escola, acredito que, assim, talvez hoje as escolas estão começando a olhar de outra forma, mas é aquilo assim também, é uma sensibilidade, principalmente nessa fase de 2 anos, do que é o tempo da criança e do que é realmente um transtorno de desenvolvimento. Então, não foi apontado pela escola. Isso como, leva ele no médico, ou procura realmente um profissional para ajudar. Então, era muito mais assim, não, é o tempo dele. Então, assim, a própria escola passava pra gente dessa forma, sabe? Então, assim, é aquilo. As escolas não estão preparadas, né? Então, a minha preocupação quando a gente teve o diagnóstico dele, a minha maior preocupação é em relação à educação, né? Porque você educar já é difícil. Você educar uma criança atípica, então como é que deve ser, né? Então, a gente não faz faculdade para ser mãe, né? E outra coisa, em casa você sabe que ele vai ser amado e bem cuidado o tempo inteiro. Exatamente. E na escola você não sabe. Exatamente. Né? Então, assim, porque a gente tem o preconceito, tem tudo aquilo e as próprias envolvido. questões de aprendizado, Isso. né? Porque, assim, diante da questão dos níveis de autismo, dos graus de autismo, as crianças elas podem ter ou altas habilidades, né? Dentro de um interesse restrito por determinado tipo de assunto, ou elas podem ter muita dificuldade de aprendizado. Então, era uma preocupação muito grande que eu tinha. Será que meu filho vai conseguir se alfabetizar? Será que ele vai conseguir, então, aprender? Enfim, então, assim, eram preocupações que a gente tinha. Claro que no processo de desenvolvimento dele, a gente começa a notar níveis cognitivos que talvez preocupem ou acalmem, né? Então, assim, no caso da gente, a gente começou a notar habilidades, que ele tinha habilidade muito alta para determinadas coisas. Então, assim, aquilo. Em terapia é tratar isso, né? É controlar, ir ajustando isso para que ele não destoie da turma, daquela faixa etária. Então, assim, na escola, a preocupação é essa, assim, a maioria dos professores, eles ainda não sabem lidar com essas diferenças, né? Claro que há boa vontade, a gente tem que estar, né? A família tem que estar aliada, muito, muito aliada à escola, mas aí, assim, justamente pensando nessa preocupação, né, do futuro da educação dele, do percurso escolar, foi quando eu decidi fazer pedagogia. Então, assim, por conta dessa preocupação, era uma maneira de entrar, né? De tentar ter mais contato com a área e com as possibilidades de realmente ajudar ele em casa.
E até para poder lidar, né, melhor com a escola, dizer assim, ó, eu sei que não é por aí, né? Eu sei que tem esse caminho aqui. Porque existem várias, claro que todo mundo é diferente e nem todo mundo vai aprender da mesma forma, né? Mas não é isso que é passado pra gente. A gente vem de uma estrutura educacional que é aquilo, né? Todo mundo igual. Então vai ter que todo mundo aprender dessa forma. E sigam o padrão. Se você não gostar do padrão, procure outra escola, porque a gente não vai se adequar a você, assim, você tem que se adequar a gente. Sei lá, acho que 90% da educação da gente é totalmente tradicional. Sim. Independente de ter autismo ou não, pessoas que têm dificuldade de aprendizado, porque hoje a maioria das crianças dentro da escola, a maior dificuldade, eu já estou trabalhando em escola, não são os deficientes, são as crianças que não têm nenhum diagnóstico e têm dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque a educação é passada dessa forma. Então, assim, a gente quando vai para a faculdade, a gente quando se inteira realmente, é buscando isso, saber que existem outros caminhos, né? Então, assim, meu filho é diferente, mas existem outros caminhos. Talvez a maneira dele aprender não seja igual das outras crianças, mas que ele vai aprender de alguma forma. Então, assim, primeiro é você acreditar nisso e buscar uma escola, uma equipe que acredite, que acolha e que, de fato, realmente diga assim, não, a gente sabe que existem outros caminhos e vamos buscar eles para que aconteça, né? Entendi. Se não acontecer igual a todo mundo, vai acontecer. Mas a preocupação da educação é essa, e em relação à questão da escola. Em relação à questão do desenvolvimento dentro da escola, aí é que está, assim, a questão do conjunto, né? Aliar terapia, família e a escola, porque assim, às vezes... E aí é onde eu entro, que eu já ia perguntar a você a questão da rotina, como que é essa rotina para poder... É assim, a escola geralmente passa, né? A gente tem criança... com autismo, mas que assim, pra gente, né? Não, porque existem os níveis de autismo e também existe a questão do estímulo, né? Então, assim, claro que dependendo do nível de autismo que aquela criança tenha, ela vai ter maiores dificuldades realmente, né, neurológicas, do que outra. Mas, às vezes, elas podem até se aproximar em termos de nível e, claro, dependendo do fator, né, de rotina, de família, de terapia, elas não vão atingir os mesmos resultados. Então, assim... é aquilo, a família tem que estar disposta, a família tem que estar atenta, a gente tem que realmente abrir mão de muita coisa, em termos de tratamento, né? Infelizmente, não é acessível a todo mundo, o tratamento é muito caro, e aí é por isso que hoje existem muitas famílias brigando, né, na justiça, por conta de plano de saúde, para poder realmente arcar com esse tratamento que não é barato. Tem criança que precisa realmente de apoio na escola, né? Eles têm por direito um apoio na escola, que assim, isso é a questão assim, é provada a necessidade. Não é que toda criança com autismo precise. Entendi. Né? Ela realmente precisa provar a necessidade, porque tem criança com autismo que ela não vai conseguir ir no banheiro sozinha, né? Tem criança que não vai conseguir comer sozinha. Então, assim, inclusive tem uma questão de que se precisar realmente de uma pessoa do lado, tem um nomezinho que eu não lembro agora. É AT. Pronto, AT. Isso. Ao lado, a escola ela tem que custear. Tem que custear. É isso? Assim, algumas famílias hoje, pelo que eu já andei conversando, buscam realmente assim, às vezes umas entram até em um acordo, sabe? A gente paga, sei lá, entra num acordo realmente com a escola. Aqui, exatamente. Mas extra. que isso aí é uma questão realmente assim, de acordo, porque Entendi. por lei eles têm direito. Entendi. Provar a necessidade. E esse apoio realmente não é só o apoio do cuidado, né? Das AVD, né? Das questões de banho, atividade da vida diária. Ah, tá. Né? Não é assim, o apoio não está ali só para levar aquela criança no banheiro, não, ela está ali realmente para apoiar pedagogicamente. Sim, entendeu? Então, uma assim, complementação da professora que está ali dando conteúdo para todo mundo. Então, é atividade adaptada, avaliação adaptada, ela tem direito a isso. E assim, a questão realmente também da interação, da troca, né? Tem criança que consegue ficar sem apoio, porque dependendo do nível de desenvolvimento dela, ela já consegue se relacionar, ela consegue acompanhar, né? Claro que uma dificuldade ou outra, mas que se essa criança realmente precisar desse apoio, ela tem direito, a família tem direito, né? E o sucesso dessa criança vai vir realmente a questão da família, tá junto, porque não adianta, a terapia é meia hora. Entendi. Né? Ela vai para a escola, passa a tarde na escola. Mas se em casa essa criança fica isolada, passa muito tempo na frente de computador, fica ali com o celular. Então, realmente, assim, os pais precisam conversar, olhar para esse filho, interagir, brincar, sentar no chão. Então, realmente é assim, todo filho merece atenção. E um filho com autismo, a gente diz assim, que é como se fosse exigido ainda mais. Né? É você fazer o que tem que ser feito e 2 vezes mais para atingir aquilo, sabe? Então, assim, são ganhos que
são ganhos, assim, que para muitas famílias, certas coisas, pronto, que meu filho faz, para muitas mães é uma coisa muito normal, muito natural. Entendi. Mas que pra gente, então assim, a primeira vez que ele falou mamãe, ele tinha 3 anos, E o coração? né? Então assim, são coisas que hoje ele fala frases, ele conversa. Então, ó, uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo que, assim, no sentido da conscientização, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem de disseminar a informação. E é no seguinte sentido: tem alguma pergunta ou comentário que as pessoas fazem que você olha assim e faz, pô, era melhor ter ficado calado? Não precisa tem falar vários, né? isso. Pra que tá falando isso? São vários, né? Assim, acho que o pior de todos ele não parece que tem essa doença. Esse Certo. eu acho que é o que mais me chateia. Acho que isso levando em consideração que Bruninho, ele tem um grau menor, né? Isso? Mas é porque assim... Isso. Não, então, mas eu só pra explicar pro autismo pessoal não... é diferente de, por exemplo, síndrome de Down, né? Isso, que há características físicas, físicas, né? Então, assim, autismo não tem característica física. Então, muitas vezes, acho que as pessoas esperam, eu não sei, ou falam assim, ele não tem cara de autista, sabe? Então, assim, aí eu fico me perguntando o que é cara de autista. Era né? isso que eu ia perguntar, assim, qual é a cara de autista? Então, assim, são esse tipo de comentário, assim, mas isso aí, realmente, assim, Paula, eu vejo muito mais como uma questão de... Às vezes eu acho que não é maldade, sabe? Eu acho que às vezes realmente é falta de conhecimento, é a cultura que essa pessoa está inserida. Isso, aquilo que a gente estava conversando, que a gente não tem a cultura de botar nas escolas a ideia do então, respeito assim, à diferença, a ideia das diversas formas de olhar o mundo, e dentre elas tem o autismo, e dentro do autismo tem vários graus. Sim, porque assim, eu sempre comento isso, durante a minha vida, meu percurso escolar, eu não conheci eu não lembro de ter nenhum amigo com autismo na escola, eu não lembro de nenhuma criança com autismo. Claro que tinha, mas não era falado. Né? Então, assim, a gente cresceu e as pessoas, acho que viveram o mundo com esse pensamento. Então, assim, justamente por aí a gente não quer se expor. É aquilo assim, a escola uma vez ela comentou assim, fez um comentário comigo do tipo, você se importa da gente postar foto? Não acha que é muita exposição? Eu disse, não, a gente quer ser reconhecido nas nossas diferenças. Né? A questão não é justamente essa, é brigar por um espaço de reconhecimento, de saber que, ó, eu tô aqui, eu não sou doente. Né? Então, assim, enquanto a gente realmente não mostrar, né, não viver esses espaços, não levar informação, isso vai continuar. Então, é uma questão, é um dos comentários, eu acho que mais tristes, assim, que eu escuto. Entendi. Essa questão do não parece que é autista, ou do não parece que tem essa doença. Não tem cara de... Não tem cara de, né? Ou tem certeza que ele é. Mas eu ele escuto muito isso. Mas ele é normal. Ele é tão normal. Ou tem certeza que ele é, tem certeza que ele tem. Então, assim, gente, é aquilo assim. Claro que dentro dos níveis, né? Cada um com as suas dificuldades. Mas, assim, eu tive muitas dificuldades com meu filho, né? A gente investe muito em desenvolvimento, a gente abre mão de muita coisa. Então, quando uma pessoa pergunta assim, nesse nível de questionamento, tem certeza que ele é autista? Mas você tem certeza? Não, eu acordei, olhei, acho que é. Geralmente pois vamos então assim, dizer realmente assim, acordei, olhei. Não, não é. Ok. É difícil, mas aí é justamente, né, a gente com trabalho, né, de conscientização, de conversa, realmente a gente vai conquistando, né, as pessoas para que elas evoluam. Muito bem. Obrigada, queria Obrigada agradecer. também. Obrigada, Paloma. Sempre, a Carmen tá aberta aí para conversar mais sobre isso, sobre todos os outros temas. Acho que já deve ter passado para vocês um videozinho de um professor falando sobre tecnologias assistivas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de Olga. Obrigada. Ela vai voltar outras vezes aqui também Volto, para falar não só sobre isso, mas também sobre pedagogia, porque ela acabou de dizer Vamos que lá. faz pedagogia, então a gente vai Vamos lá. É uma paixão. Me apaixonei pela pedagogia. Bem. Obrigada. Obrigada, Paloma.